Olá, pessoas queridas do meu coração! Hoje aqui nesse vídeo nós vamos falar de um tema muito importante. Eu diria que é algo que todo mundo busca. Você já começou algo com muita empolgação, mas no meio do caminho você desistiu? Começar algo já é difícil. E aí você pensa, difícil foi começar, mas continuar é pior ainda. Hoje eu quero te falar sobre constância. Mas não aquela constância forçada com culpa. Não, a constância real, enraizada em propósito e que te mantém de pé mesmo quando tudo diz para parar. Constância não é rigidez, não é uma rotina robótica. Constância é aquela firmeza, com propósito, com leveza. É saber o porquê você faz o que faz, mesmo quando os resultados ainda não aparecem ou você não recebe aquilo que você esperava. James Clear, livro Hábitos Atômicos, diz assim: você não se eleva ao nível dos seus objetivos, você cai ao nível do seu sistema. Ou seja, constância não vem de motivação, vem então de uma estrutura emocional, mental e espiritual muito sólida. Como vimos inclusive no meu vídeo anterior, e eu indico aqui você assistir, porque estamos sempre cansados, ali a gente fala sobre essa era da dopamina, aquele prazer instantâneo, a busca pela velocidade, pelo resultado imediato, aquele prazer rápido. Ou seja, a vida moderna, ela nos treina para esse imediatismo, e isso nos enfraquece cada vez mais emocionalmente e mentalmente. A sociedade nos obriga a estar sempre fazendo, sempre há uma nova cobrança, um novo resultado ao ser alcançado. E por isso nós estamos sempre exaustos, nos tornamos essas pessoas cheias de compromissos, cheias de afazeres, e a velocidade substituiu o sentido, a presença das coisas. E aqui está o problema da constância. Não existe constância. Quando você não sabe o porquê realmente está fazendo algo, o menor obstáculo já te paralisa. E o que você precisa então é de clareza mental, de profundidade, de margem. A constância ela não nasce da força de vontade. A constância ela nasce do propósito, do comprometimento com algo maior do que você mesma. A espiritualidade aqui, ela é a chave para que você consiga alcançar esse lugar. Tenha um para quê bem estabelecido, um para quê muito forte, pois isso vai ser a tua motivação emocional. Quem tem um porquê enfrenta qualquer obstáculo. Você precisa criar uma rotina, um sistema simples e sustentável. Não comece com tanta intensidade a fazer algo, mas comece com leveza, porque o que começa com leveza permanece. Pela neurociência, existem duas formas de você mudar a sua vida. A primeira é por um impacto emocional muito forte, e a outra é por fazer repetidamente alguns comportamentos até que eles se tornem hábitos. E aqui eu quero te trazer um exemplo meu muito forte que eu passei, que foi em 2015, quando eu sofri um acidente de carro. E eu experimentei a vulnerabilidade da vida, eu diria assim, né? Eu passei por uma experiência muito intensa. Isso me trouxe uma mentalidade totalmente nova. Isso me trouxe uma consciência muito maior, uma autorresponsabilidade com o meu corpo. E conforme eu via a minha recuperação, conforme eu progredia, eu entendia como esse sistema, esse corpo, ele é uma máquina perfeita. E isso me trouxe um senso de responsabilidade muito grande com o que eu como, com o que eu faço, com o que eu coloco sobre o meu corpo. Essa experiência também me fez entender que os meus dias aqui na Terra, eles são emprestados. A sensação que eu tenho é como se eu tivesse feito uma nova aliança com Deus, de responsabilidade com a minha vida. É como se eu tivesse feito um combinado com Deus. Ok, Deus, obrigada por mais uma chance. Eu prometo que eu não vou desperdiçar os meus dias aqui. Então eu tenho um compromisso comigo mesma de viver a essência de cada momento. Eu me culpo quando eu faço várias coisas ao mesmo tempo e que eu não consigo desfrutar de nada, sabe? Quando você está naquela forma automática. Quando eu fico assim por muito tempo, eu paro e reflito e já penso, não, eu não quero mais estar neste lugar, eu preciso voltar. E voltar aqui nem sempre é regredir, é um downgrade na sua vida, não. Muitas vezes você precisa dar um passo para trás para que você continue seguindo para frente, seguindo rumo ao seu caminho, né, ao seu propósito. Algo também muito importante que a gente precisa aprender é viver e desfrutar do tédio. Hoje em dia o tédio meio que foi dado como um vilão.
ficar sem fazer nada é quase que um assassinato do seu tempo. Não. Hoje a gente precisa reciclar e voltar a conseguir ficar sem fazer nada. Ficar sem fazer nada, não conseguir ficar sem fazer nada, é a falta de recurso próprio. Você precisa viver o tédio, porque a constância exige de nós que atravessemos por dias comuns, mas sem perder o foco. Ou seja, você precisa criar uma rotina, um sistema, como eu falei anteriormente, para que te leve ao seu objetivo maior. Então, quando você tem um dia comum, ou seja, você não viveu nada extraordinário, você na sua mente, né, você não teve aquele up de dopamina, você sabe, você se mantém focado, porque você sabe que todo dia é uma escadinha a mais rumo ao seu objetivo. Você está tendo uma vida coerente com aquilo que você almeja. E eu gosto também sempre de lembrar que a fé é constância, porque ela exige que a gente siga mesmo sem sentir, que nós venhamos a obedecer mesmo sem aplausos, é caminhar mesmo que nada pareça estar mudando ou acontecendo. Se você é essa pessoa que está cansada de começar algo e parar, talvez não te falte força, mas falta alinhamento, falta uma organização, uma ordem na sua vida. As coisas não acontecem numa vida que não está organizada. Deus costuma agir no meio da organização. Constância é a linguagem da fé. A saúde mental, ela é resultado de uma vida assim, de uma vida ordenada, de uma vida com um propósito. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal e eu te encontro aqui no próximo vídeo. Um abraço!